Obrigado pela presença, obrigado, Galvão. Parabéns por mais um ano de PHP Conference, a 15ª, muito importante para todo desenvolvedor e desenvolvedora PHP do Brasil. Então, eu vou começar, eu vou compartilhar meus slides, tá certo? Vocês estão vendo na tela, então eu acredito que vocês estão vendo meus slides também. E bora lá falar de Symfony. Então, beleza, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? É uma honra poder participar da PHP Conference. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro evento de tecnologia que eu fui como desenvolvedor há, sabe-se lá Deus quantos anos, se eu não me engano, eu devo ter ido na primeira. Eu me recordo que na época eu tinha 18 ou 19 anos, hoje eu tenho 34, então bate aí a conta de 15 anos. E vou falar sobre gerenciando assets com Symfony Encore, perfeito? Então, eu me chamo Marcelo Gonçalves dos Santos, sou desenvolvedor web full stack, então trabalho com back-end e front-end, back-end PHP, óbvio, trabalho com Laravel, Symfony, PHP puro, entre outras coisas. Aí front-end, trabalho com JavaScript, React e a tecnologia web em geral. Se vocês quiserem mais informações sobre mim, vocês podem me seguir no Twitter, @MarceloGSantos, pode ser no LinkedIn, Instagram, Facebook, Gmail, entre outros. Falando um pouco mais sobre mim, eu escrevo num blog chamado Pensando na Web. Lá eu tenho alguns artigos, não são muitos, mas são artigos que eu tenho orgulho de ter escrito. Eu já fui organizador do FEMUG SP, é um meetup de front-end que acontecia aqui em São Paulo. Tá? Eu sou um dos organizadores do PHPSP, sou um dos evangelistas, junto com dezenas de outras pessoas incríveis na comunidade. Muitas delas estão palestrando na PHP Conference. E eu venho pedir um favor para vocês, né? Se vocês quiserem participar do Slack do PHPSP, é só seguir o link ali, ó, bit.ly/vem-pro-slack PHPSP, ou siga o PHPSP nas redes sociais, no Twitter, ali tem o site também do PHPSP. E é isso. E, por fim, né, uma última coisa que eu ia pedir para vocês é para vocês interagirem nas mídias sociais. Então, falem sobre o evento, conteúdo, palestrante, marca a PHP Conference no Facebook, marcam eles lá no Twitter, fala o que vocês gostaram das palestras, o conteúdo, qual trilha que vocês curtiram mais, quais palestrantes, o que vocês aprenderam de novo. Tira foto na frente do computador e publica, né? Não tem aquele mesmo calor de um contato humano, mas também é útil, também é legal essa interação. Interage com outros participantes aí no chat, tire dúvida, pergunte onde a pessoa mora, onde trabalha, e dê feedback bastante para os organizadores. Perfeito? Galera, até aqui tudo tranquilo? Me respondam no chat se vocês estão vendo tranquilinho, que aí eu já começo a palestra, tá? Só vou dar um ESC para ver o chat, mas aí vocês me respondem lá. Então, dê um ESC, o famoso Alt Tab. Para mim está tudo ok, então imagino que está tudo certo. Então, beleza, então vamos voltar aqui. Vamos seguir. Tá? Então, né, o que são assets? Né? Então, os assets eles são elementos estáticos que compõem uma aplicação web. Tá, mas o que são esses elementos estáticos? Né? Para quem é de back-end, talvez algumas coisas possam não ficar tão claras, e eu vou tornar esses conceitos relacionados a front-end mais claro para a gente. Isso é bastante útil porque no mercado hoje tem essa divisão de back-end e front-end, mas eu acredito que as coisas andam muito intimamente ligadas. Mas, basicamente, os assets são os scripts, são as folhas de estilo, são as imagens e fontes que a nossa aplicação web carrega. Tá? Mas, o que é gerenciamento de assets? Né? Então, o gerenciamento de assets é um conjunto de procedimento que a gente faz sobre esses assets. E esse conjunto de procedimento tornam os assets prontos para serem utilizados pela aplicação. Tá? E ele é muito parecido com o processo de build. Então, quando a gente está acostumado com alguma aplicação, sei lá, compilada, ou algum processo que a gente precisa fazer várias verificações, vários processamentos de um código, de um determinado conteúdo, isso é feito de forma similar no front-end. E eu vou passar aqui como exemplo alguns deles. Então, quando a gente fala de JavaScript, a gente tem um processo chamado Module Bundling, a gente também tem um outro processo chamado de Transpiling, a gente tem geração source maps, a gente tem tree shaking ou dead code elimination,
minificação, cache busting, entre outros. Então, por cima, né, o module bundling é você juntar todos os arquivos, todos os módulos que você tem na aplicação JavaScript em um único arquivo, tá? Isso é muito comum quando a gente trabalha com front-end, porque, né, pelo menos até recentemente, os navegadores não suportavam o estilo de modularização que o ECMAScript 6 ou 7, 8, não me recordo qual, trouxe, tá? Então, era muito complicado a gente lidar com JavaScript, ter um arquivão gigante, a gente quebra em arquivos separados, mas a gente passa a ter outros problemas, que é quando a gente for fazer o build dessa aplicação, a gente junta tudo. O transpiling é quando a gente começa a utilizar uma linguagem, uma versão mais nova do JavaScript, só que a gente não pode colocar em produção essa versão mais nova, porque tem certos navegadores que não funcionam. Então, o transpiling, ele basicamente faz uma análise sintática daquele código JavaScript da versão nova e converte para um equivalente de uma versão mais antiga. O Source Maps, ele é uma estratégia, ele é uma funcionalidade que permite com que possa se fazer o mapeamento de um código transpilado para um código, para uma versão mais antiga, para um código novo, para fins de debug, né? Então, se a gente usa um JavaScript novo, a gente faz o transpiling, mas a gente não consegue fazer essa associação, fica muito ruim saber onde pode acontecer os problemas. O T-shaking ou Dead Code Elimination, ele é a gente pegar aquela biblioteca que a gente utiliza no JavaScript, que vai para o nosso front-end, e procurar todas as funções que a gente não usa e capar fora, né? Isso torna o nosso código menor, nossos assets menores, isso vai trazer um maior desempenho para a nossa aplicação final. Minificação, né, ele leva essa parte de desempenho ao extremo, então ele troca tudo, remove comentários, troca nomes grandes por nomes menores. E o cache busting é uma técnica que a gente utiliza para poder fazer a invalidação de cache de assets. Tá? Então, cachear os assets é muito importante, mas também conseguir remover eles é mais importante ainda para que a nossa aplicação não quebre. Tá? Pela parte de CSS, então, a gente tem o processamento dentro daquela parte de processamento de assets, a gente tem o pré-processamento, que a gente pega um superset de CSS como SAS, LES ou Styles e converte para o CSS. A gente faz a geração de source maps, tal qual eu expliquei para vocês em JavaScript, tem o equivalente CSS. A gente faz o pós-processamento, então a gente verifica qual que é o público final da nossa aplicação, se eles utilizam browsers específicos, e a gente adiciona vendor prefixes para dar maior suporte. A gente faz os ajustes de caminhos, imagens e fontes, também faz minificação, e também faz o cache busting. E também a gente faz imagens, né? Então, imagens a gente faz otimização, que é basicamente redução do tamanho em kilobytes da imagem, remoção de metadados. Então, se a gente está lidando com um navegador que tem uma característica específica de hardware e de visualização, a gente não precisa da imagem melhor otimizada do mundo, a gente não vai dar uma saída gráfica nela. Então, otimizar ela faz com que a gente tenha menos custo com tráfego e também facilita a vida, melhora o X do nosso usuário final. Remoção de metadados, né? Metadados não é necessário. A gente faz codificação em base 64, tem cache busting também. De forma geral, a gente pode copiar e remover arquivos, notificar processos de compilação. Então, quando o meu processamento dos assets ele foi terminado, ele pipoca ali uma notificação no nosso no Mac, no Linux ou no Windows, e atualizar o navegador após salvar. Então, a gente está desenvolvendo, salva, ele pega e faz essa atualização. Então, todos esses procedimentos, ele faz parte de um desenvolvimento front-end moderno e robusto. E, para poder falar isso, né, eu sempre gosto de ir um pouco para a história. Né? Então, eu vou fazer uma breve história aqui do desenvolvimento front-end, porque isso vai fazer com que a gente se situe o momento que a gente vive, o porquê que a gente utiliza determinadas ferramentas e o que o Webpack Encore ele resolve para a gente, perfeito? Então, o front-end ele evoluiu muito nos últimos anos. Então, se eu fosse separar em parte, né, essa cronologia, eu teria que a parte 1, né, era quando a gente codificava em JavaScript num arquivão gigante, quando a gente tinha variáveis globais por todo lado. A gente fazia inclusão manual de biblioteca, então a gente ia lá, copiava lá o script
SRC e colava. E trazia a preocupação com a ordem da inclusão, né? Então, se a gente colocasse o jQuery depois daquele plugin, isso quebrava. A gente tinha vários pontos de entrada na aplicação, isso era ruim para debugar. A gente tinha pouca preocupação com versionamento e minificação manual ou inexistente, né? Então, quais eram os problemas dessa época? Era tudo, né? Então, tipo, não tem quase nenhuma vantagem nessa época. A parte 2, né, a gente avançou um pouquinho no desenvolvimento front-end, e a gente passou a organizar a nossa aplicação em módulos. Então, a gente usava um padrão chamado Revealing Module Pattern, que permitia simular o escopo de módulo utilizando JavaScript. A gente também simulava namespace com objetos, então a gente parou de ter aquela colisão de funções, de objetos, entre outras coisas, dentro do nosso código JavaScript. Surgiu o gerenciamento de dependência de uma forma rudimentar, concatenação de módulos e melhor organização do código. Só que ainda assim tinha alguns problemas, né? Então, a gente fazia a concatenação de módulos de forma manual e propensa a erros. E a concatenação é aquele negócio, né? Então, a gente tinha vários módulos separados. No JavaScript, no navegador da época, eles não conseguiam fazer essa verificação. Então, a gente juntava os arquivos num só e mandava esse arquivo para o usuário final. O gerenciamento de dependências era imaturo. Partindo para a parte 3, já uma parte perto ali do ideal, mas não chegando ainda, o JavaScript passou a ter uma padronização sobre a organização de módulos. Então, criaram-se especificações, uma chamada CommonJS, que era usado no Node até pouco tempo atrás, se eu não me engano é utilizado ainda, e uma chamada AMD, que é Asynchronous Module Definition. O gerenciamento de dependências foi ganhando maturidade, então surgiu o NPM, que cuidava tanto de dependência de back-end quanto de front-end. A gente teve resolução de dependências automatizadas, então, graças a Deus, a gente não precisava mais ficar se preocupando na ordem como a gente concatenava os arquivos, ou na ordem que a gente botava as tags script. Isso se deu graças a uma ferramenta chamada Browserify e Require.js, então são duas ferramentas, cada uma com um sabor diferente. E a automação de tarefas com Dope. Então, a gente conseguiu avançar, a gente deu um passo além, só que ainda assim a gente tinha alguns problemas. Então, a especificação de módulos não era oficial ainda, né? E a que era oficial era pouco utilizada, a gente tinha muitas bibliotecas sem suporte à modularização, então a gente precisava utilizar Teams, né? Então, algumas gambiarras. E a gente chegou a algo do que a gente tem hoje, né, que eu considero como parte 4, que é a organização em módulos, do ES 2015, o gerenciamento de dependências maduro e robusto, com NPM, com Yarn, a resolução de dependências de forma automatizada, então a gente não precisa mais ficar se preocupando na ordem com que a gente faz isso. Anteriormente, a gente já não precisava com Browserify ou com Require.js, mas o Webpack ele veio para tornar isso muito mais robusto, e a automação de tarefas com NPM scripts. Só que os problemas aqui, a gente passou a ter outros, né? Então, a dificuldade de compreensão de inúmeros termos e ferramentas, então falei aqui de pelo menos de umas 10, 15 ferramentas, ou de umas 10, 15 técnicas aqui para vocês. E a configuração do Webpack é complicada, tá? Então, vou mostrar aqui um arquivo de configuração básico do Webpack para vocês, tá? Vou dar um play aqui. Esse aqui é um arquivo de configuração básico. Então, é assustador, né? Eu pelo menos acho, né? Um monte de objeto, um monte de array, um monte de regra, um monte de plugin, tá? Enfim, então falando, eu dei uma leve introduzida sobre o Webpack, então vou falar o que é o Webpack. Então, o que é o Webpack? Não, o Webpack ele é um module bundler. Então, se vocês lembrarem, eu falei muito sobre módulos, falei sobre bundler, falei esse termo ele veio bastante aqui na minha palestra. Ele é muito utilizado, né, no desenvolvimento front-end, porque ele é uma peça fundamental. Então, ele é basicamente uma ferramenta que empacota o seu código JavaScript e CSS para o final. Então, tem uma imagenzinha aqui do site deles, né? Possivelmente essa versão já está antiga, mas ali ele tem aquelas setinhas ali que ele vai pegar os arquivos JS, que tem dependências de outros arquivos, que tem dependência de SAS e não sei o que, e ele pega e gera um arquivo .js final CSS com todas as dependências resolvidas. A instalação é feita através do NPM, né, que é um gerenciador de dependências do mundo Node, né, e
também uma breve revisão aqui, o que é o Node.js e o NPM, tá? Então, o Node.js é uma plataforma que permite execução de códigos JavaScript no back-end. Então, para quem sabe, o JavaScript só podia ser rodado no front-end até por volta de 2008, 2009. Daí o Google, ele criou o Chrome, mais ou menos nessa época, e desacoplou a engine de JavaScript deles, que eles nomearam como V8. Então, o Node, ele é basicamente a V8, né, que é essa engine de JavaScript do Google Chrome, a biblioteca padrão do Node e um event loop. Tá? E o NPM é o gerenciador de dependências do mundo JavaScript. Então, se a gente tem no mundo PHP o Composer, no mundo JavaScript, Node e front-end, o pessoal utiliza o NPM. E ele é utilizado tanto para o back-end quanto para o front-end. Então, né, o que eu tinha para falar sobre Node e NPM até aqui foi falado. Agora a gente pode partir para o Symfony Encore. Então, o que é o Symfony Encore? Né? Então, revisando aqui, né, a gente falou sobre front-end, a gente falou sobre dependência, a gente falou sobre evolução, e a gente falou sobre uma ferramenta específica chamada Webpack. Tá? E essa ferramenta hoje ela é crucial para o desenvolvimento front-end hoje em dia. E ela permite abarcar todas aqueles processamentos que eu comentei com vocês, que é feito no desenvolvimento front-end. O transpiling, a parte de junção de módulos, minificação, cache busting, adicionar variáveis de ambiente, otimizar a imagem, renderizar template, entre outras coisas. Então, o Symfony Encore, ele é uma camada em cima do Webpack. Ele é basicamente um gerador de configuração específico para o Webpack. Tá? E ele envolve o Webpack fornecendo uma API simples e poderosa para o gerenciamento de assets. Então, vocês lembram aquele arquivo super complicado do Webpack que eu mostrei para vocês? Aqui, com o Webpack Encore fica um pouco mais simples. Tá? Então, a gente faz aqui o require, né? Aí lembrando, isso é código JavaScript, porque o arquivo de configuração do Webpack é o JavaScript. Mas aqui a gente chama ali o Encore, e de uma forma fluente a gente passa algumas configurações para ele, falando qual que é o path de output, qual que é o path público, e qual que é o arquivo de entry point da nossa aplicação. E no final a gente dá um get webpack config e ele vai gerar a configuração do webpack para a gente. Tudo isso de uma forma simples, né, e bem, uma developer experience muito boa. E validar, né, os créditos, né, então a inspiração para o Encore foi o Webpacker e o Mix. Então o Webpacker, ele é uma ferramenta similar no mundo Rails, e o Mix, ele é o equivalente no mundo Laravel. Tá? Então o Mix, ele é um wrapper também para as configurações do Webpack, que o pessoal que desenvolve em Laravel conhece muito. Ele preserva, né, o Encore, diferentemente do Mix, do Laravel, ele preserva o espírito do Webpack. Então, ele vai usar os mesmos conceitos, os mesmos termos e convenções. E ele foi feito pela equipe do Symfony e funciona perfeitamente com o Symfony. Então, ele é basicamente uma biblioteca JavaScript, porém, ele pode ser instalado através do Composer. Então, como que a gente faz para poder instalar o Encore? Então, a gente dá o Composer require Encore. E vai acontecer mais ou menos isso aqui no nosso terminal. Então, ele vai fazer a instalação, vai mostrar aqui o output dos processos que o Composer fez, o que ele baixou, o que ele instalou, os scripts de pós-processamento, e no final ele vai gerar um arquivo de configuração chamado package.json e um chamado webpack.config junto com um diretório chamado assets. Tá? Então, vai ser basicamente isso que ele vai fazer. Tá? Então, ele vai gerar aquele package.json, aquele arquivo.assets e o webpack.config lá embaixo. E, para quem não conhece, né, o package.json, ele é basicamente o composer.json do NPM. Então, é nele onde tem as definições das dependências da parte de front-end da nossa aplicação. O webpack.config.js é o arquivo de configuração do Webpack, né, então é lá que vai ter as informações do Encore. E o Assets, né, ele é um diretório que vai lidar com todas as questões de processamento dos assets, onde o Webpack vai guardar as informações que foram compiladas. E depois que a gente faz a instalação do Encore pelo Composer, a gente tem que fazer
a instalação ele via o npm. Então a gente vai ter que rodar o npm install e vai fazer a instalação do Webpack Encore e das suas dependências. Então, npm install, e a gente passa a ter as dependências instaladas no diretório Node Modules, e essas dependências elas são registradas no package.json. E vale falar que quando a gente faz essa instalação, né, o package.json passa a ter uma entrada chamada @symfony/webpack-encore. E ele contém alguns scripts chamados dev-server, dev, watch, build. Aqui tem uma carinha dele para vocês se ambientarem. Então, as dependências de desenvolvimento do Node, no caso, do gerenciamento de dependências do front-end, a gente vai ter aquela entrada chamada Symfony/webpack-encore e algumas dependências, e ali ele tem um script específico para as tarefas corriqueiras ali do Webpack-encore. E, como eu disse, o arquivo webpack.config.js é o arquivo de configuração do Webpack. E a cara dele, depois da instalação do Encore, é essa carinha aqui simples, essa carinha aqui bonita, bem clara para a gente. E o arquivo que é fornecido, né, pelo Encore, ele é muito bem documentado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil a gente olhar para aquele arquivo de configuração e ter ideia de algumas coisas que a gente pode fazer. Tá? Então, aqui ele tem... Está passando de uma forma meio rápida, mas aqui ele tem vários comentários sobre o que cada método dessa interface fluente faz, dá dicas, ele fala se você dá o enable SAS loader, ele habilita o SAS, enable TypeScript, entre outras coisas. Então, ele é um arquivo bem documentado e bem simples de se trabalhar. E agora eu vou começar a dar exemplos com código. Né? Então, a primeira coisa é como que a gente pode utilizar módulos de JavaScript junto com o código. Então, fazendo aqui uma breve repasso da história, né? Então o JavaScript evoluiu e projetos passaram a ser organizados em módulos ao invés de um arquivo só. Então a gente largou daquele arquivão de 1000 linhas, 1500 linhas e passou a quebrar isso em pequenos módulos. No JavaScript, módulos podem conter classes, funções, objetos, variáveis, e eles existem apenas no escopo de um módulo. Tá? E para a gente tornar esses elementos da programação em JavaScript utilizáveis fora do escopo de módulo, a gente precisa fazer o export desses caras, tá? Então, como é que funciona mais ou menos? Vou mostrar um código para vocês, tá, que eu extraí de uma aplicação antiga, que eu trabalhava na empresa antiga. A gente até usava o jQuery, não usava o React na época, mas aqui eu trouxe ele porque ele é muito similar ao que a gente faz no mundo PHP. Então, a gente tem uma classe, ele tem uma classe chamada subscription, tem um construtor que eu passo as dependências, que é o container que eu vou fazer determinadas operações, aí eu tenho um método init, que faz ali o binding de determinados eventos, e associo ele com alguns métodos que vai ser realizado. E ali, o que eu fiz? Nessa classe subscription, ele só tem o que é relacionado à parte de cadastro da aplicação, da tela de cadastro da aplicação. Então, ele tem ali os métodos para encontrar endereço, entre outras coisas, e a gente usa dependências externas, né? Eu utilizo ali o próprio jQuery para poder fazer, para iterar sobre o DOM, para poder fazer as consultas Ajax, e daquele módulo utils, né, que não é um nome muito bom, mas eu trago algumas funções práticas para poder trabalhar com isso. Só que vocês lembram que no navegador, né, o navegador ele não entende assim, essa sintaxe de import, dollar from jQuery, isso é uma sintaxe nova, né? Pelo menos os navegadores até pouco tempo atrás não compreendiam. Então a gente precisa fazer o processamento desse asset, né? A gente precisa fazer o processamento desse arquivo de modo que, a partir daquele arquivo inicial, ele vai pegando as dependências e vai juntando tudo numa ordem que aquele JavaScript final, ele tenha todas as dependências na ordem correta e que ele funcione, tá? E, né, para a gente, voltando um pouco aí sobre a história do JavaScript, né, para a gente instalar qualquer dependência, a gente pode utilizar o npm. Então, se a gente quiser instalar o jQuery que a gente usou, que eu usei naquela tela de subscription, eu dou npm install jQuery. E os módulos que são instalados via npm, eles são referenciados com nome, e os módulos que são feitos pela nossa própria aplicação, eles são iniciados com ponto barra. Tá? Então, aqui eu deixo claro que quando eu dou import $from jQuery, como eu não estou usando ponto barra ali, quer dizer que é uma dependência que eu instalei no mundo externo.
Já aquele ponto barra components barra subscription, eu estou importando um arquivo que está no meu próprio codebase. E como que eu faço para poder ativar ali o bundling dessa aplicação aqui, né? Eu simplesmente uso essa configuração. Então, eu seto ali um path de output, eu falo qual que é o diretório público, e ali, né, eu crio uma entrada, né, um entry point para minha aplicação, que ele vem a partir daquele arquivo app.js. E dali, o próprio Anchor, o próprio na verdade, o próprio Webpack, né, com esse poder de expressividade do Anchor, ele vai entender como a sua aplicação está organizada e ele vai cuidar de juntar todos os arquivos num único módulo para a gente poder expor esse bundle final para o usuário final, perfeito? E como que a gente faz isso, né? A gente roda o Anchor dev, tá? E essa aqui é uma forma rústica de se rodar, né? Então a gente aponta ali para o diretório node modules.bin/Anchor, então o Anchor é o executável do Anchor e o dev ali é o ambiente, por assim dizer, que a gente vai executar. Para se tornar um pouco mais fácil, né? Existe no arquivo package.json uns scripts pré-definidos, tá? Então, ao invés de a gente ficar decorando node modules.bin, .anchor, dev, a gente é só rodar npm run server dev watch build, que são esses scripts que são configurados quando a gente faz a instalação do Anchor, tá? E esse arquivo que eu estou mostrando para vocês, lembrando, ele é o arquivo de dependências do JavaScript. Então, ele é o package.json, e esses scripts são semelhantes àqueles composer scripts que a gente também tem no mundo PHP. Perfeito? Então, ao invés de ficar lembrando onde está o binário do Anchor e quais são os parâmetros, se a gente quer rodar o server de desenvolvimento, npm run dev server, se a gente quer rodar o watcher, npm run watch, e assim por diante. Beleza? Então, a gente vai rodar o nosso ambiente de desenvolvimento com Anchor, então a gente dá o npm run dev. A gente pode gerar um bundle também com múltiplos arquivos, né? E quando a gente gera um bundle, né, o Webpack pode gerar mais de um arquivo. Isso a gente consegue alcançar com a funcionalidade do Anchor chamada Split Entry Chunk, tá? E semelhante àquela tela de configuração, aquele arquivo de configuração imenso do Webpack que eu mostrei para vocês, se a gente decide fazer isso com o poder do Anchor, é só adicionar aquele ponto split entre chunks ali na minha cadeia na minha DSL ali do Anchor e pronto. Então ele vai tomar as decisões internas ali pelo Webpack e saber quando ele vai pegar um bundle, vai ver aquele bundle, nossa, esse bundle está muito grande, ele tem pedaços muito repetidos e eu vou quebrar esse arquivo em vários. E os arquivos gerados, né, então ele pode ser quebrado, por exemplo, em vendors app.js e app.js. Isso é muito útil quando a gente tem código de vendors, né, quando a gente tem códigos de terceiro, importados como jQuery e Bootstrap. E isso é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que o código do jQuery, o código do Bootstrap, ele não muda com tanta frequência, tal qual muda o nosso código. Então faz sentido, como desempenho da nossa aplicação e tanto para o usuário final, a gente quebrar um arquivo de bundles de terceiro, né, e num arquivo que é a nossa aplicação. Então, o bundle de terceiro, a gente consegue quebrar, manda ele para o cliente final, deixa um cache maior, e para o arquivo da nossa aplicação, a gente deixa um cache menor, a gente vai usar o cache busting, mas é o cara que muda com mais frequência. Então, o cliente, toda vez que ele acessa a nossa página, a nossa aplicação, ele não precisa ficar baixando aquele bundle inteiro com o jQuery e com o Bootstrap, porque a gente quebrou em 2 arquivos separados, e isso se torna bem mais, um desempenho melhor. Tá? E, né, para fazer parte do bundle de vendor, no Webpack, o Anchor, ele tem algumas condições por debaixo dos panos. Então, ele verifica, né, se o arquivo do bundle de terceiro ele é maior que 30K. Por que o Webpack faz separação dos arquivos? Né? Eu já acabei falando, antecipando para vocês, que é para fazer o cache de alguns arquivos de terceiro por um período mais tempo. E quando a gente faz isso, acaba ficando meio complicado a gente incluir as tags, né? Porque, poxa, e aí, qual vai ser o nome final do arquivo? Se o arquivo ele vem com aquele hashzinho, qual que é o nome que a gente vai colocar, né?
Então, para a gente poder incluir com mais facilidade, o Webpack Encore, ele tem ali quando a gente faz a instalação dele via Composer, algumas funções de helper. Então, quando a gente vai fazer a geração de bundle, e a gente não quer se preocupar com quais tags links que a gente coloca, a gente pode utilizar essas duas funções que o próprio Encore entrega para a gente, que é o Encore Entry Links Tag e o Encore Entry Scripts Tag. Então, ele vai gerar as tags de link, que são de CSS, fonts, etc., e as tags de script com base naquele identificador chamado app. E pouco importa se ele vem com hash no final, se ele não vem, se ele gera um arquivo novo, isso facilita a inclusão no nosso arquivo de template. Aí está aqui um exemplo para vocês de um arquivo de template com twig, né, que ali no bloco de style sheets eu adiciono os links do estilo, e embaixo adiciono os links de JavaScript. E como que o Encore, né, ele sabe quais arquivos ele precisa incluir, né? Então, ele faz isso a partir de um arquivo chamado entrypoints.json que ele cria no processo de bundling. E esse arquivo ele é basicamente um mapeamento, né, de um endpoint correspondente em JavaScript e CSS. Então, ele se parece com isso, né? Então, ele tem ali a chave app, uma chave JS, todos os arquivos, CSS, a mesma coisa. Então, ele basicamente lê esse arquivo e gera ali as tags para poder fazer a inclusão desses assets na nossa aplicação. E evoluindo um pouco mais, falando sobre o Webpack como ferramenta, né, ele possui um modo especial chamado, né, de modo Watch. Ele permite escutar alterações no sistema de arquivos e iniciar a execução. Então, vocês imaginam que processo chato seria se a gente desenvolvesse um JavaScript novo, ou escrevesse um código de SAS novo, ia lá no terminal, compilasse, voltasse, desse F5. Né? Então, no Webpack ele tem esse modo watch, que a gente roda simplesmente com npm run watch, e a cada vez que a gente salva num arquivo que faz parte do nosso projeto, o Webpack ele já escuta que houve alteração e já faz a compilação para a gente de forma automática. Muito massa, né, gente? Então, estou falando bastante, né? Essa palestra aqui ela é razoavelmente extensa, mas ela tem bastante conteúdo, eu acredito que ela vai trazer bastante informação boa para vocês. Falando um pouco sobre o avanço no desenvolvimento front-end, a gente tem a utilização de pré-processadores em CSS. Tá? Então, fazendo uma revisão aqui, para quem não conhece, para a gente fazer o nivelamento das pessoas, a utilização de processadores, né, como SAS, LES, Style, já é importante para um front-end moderno. Então, eu acredito que a maioria de vocês, se não todo mundo, a maioria de vocês utiliza. E ele é muito útil, ele é prático, ele traz poderes que o CSS não tem. Tal qual o JavaScript, você consegue utilizar recursos extra quando vocês trabalham com uma versão mais nova e utilizam ferramentas como o Webpack. No JavaScript, no CSS, quando a gente trabalha com CSS, LES, Styles, a gente também consegue ter poder, flexibilidade e produtividade. Então, um dos que eu gosto de dizer também é a separação de módulos em JavaScript em CSS. Quem não lembra daqueles arquivos gigantescos chamados styles.css com 3.000 linhas, que é um terror na terra de manutenção, né? Sabe, né, consegue, quem já lidou com aquele tipo de arquivo, consegue ver a vantagem no processador. Então, a gente saiu no mundo que a gente usava um arquivo de CSS de 1.000, 2.000, 3.000 linhas com coisas problemáticas de especificidade para uma programação modular também do CSS. Então, da forma como a gente faz com JavaScript, com PHP, a gente também faz com CSS. Então, aqui eu tenho um arquivo de manifesto de um projeto que eu trabalhei com SAS, que ele separa ali tudo bonitinho, né? Quais são as variáveis do projeto, quais são as funções, ali dependências de CSS de terceiro, arquivos de CSS base para reset, tipografia, e ali arquivos específicos para cada seção da site. Então, isso torna muito mais flexível e muito mais rico do desenvolvimento do CSS. Então, quando eu preciso mexer no header, eu não preciso abrir aquele arquivo de 2.000 linhas e procurar onde que está a seção de header do meu SAS. Então, é muito mais prático trabalhar com pré-processador. E só para mostrar aqui o poder para vocês, né, que dá um exemplo de pré-processador pode fazer. Então, eu criei uma classe chamada card,
tá? Eu consigo fazer um extends, ou seja, eu consigo reutilizar um pedaço de código de CSS de um módulo, eu consigo, a partir dele, criar uma hierarquia de subelementos. Então, o Sass ele é muito rico. E, obviamente, né, como parte de tudo no front-end, é necessário que a gente tenha um processo de transformação, um processo de build com CSS. E, para habilitar o suporte a Sass on Core, né, basta utilizar o Enable Sass Loader. Então, prático de novo, né? Então, a gente vai adicionar só uma linha, adicionar só uma informação nesse Enable Sass Loader, nesse arquivo de configuração chamado Enable Sass Loader, e pronto, a gente consegue utilizar o Sass. Depois, por curiosidade, vocês procuram como que a gente faz para configurar o Sass na mão no Webpack, vocês vão ver a dor de cabeça que é. Só que a gente vai precisar de fazer algumas coisas, né, junto com isso. Vai ser instalar o loader do Sass, instalar o compilador do Sass, tá? Então, basicamente, o que a gente está instalando ali, né? Então, o npm install está instalando duas bibliotecas para mim, a Sass Loader e o Node.js, e ele vai salvar essas bibliotecas nas dependências de desenvolvimento. Não faz sentido que essas dependências estejam nas dependências de produção, tá? E o que cada uma dessas bibliotecas fazem? Então, basicamente, o Node.js ele vai compilar o Sass para vocês de Sass para CSS, e o Sass Loader ele vai fazer a ponte do Webpack com o Node.js. Então, basicamente isso. E, como eu disse, né, nem todos os módulos são instalados por padrão. Isso torna o projeto mais enxuto e a gente instala as dependências quando necessários. Então, o Ancore ele tem essa preocupação com a gente. Ele não instala todo aquele arcabouço de ferramentas do front-end e deixa seu diretório com 500 megabytes de espaço ocupado. Não, ele vai permitindo com que você instale sob demanda. Enfim, chegando no final, né, a gente tem também, quando a gente lida com front-end, problemas com bibliotecas antigas. Então, as bibliotecas antigas, eu não sei porque eu coloquei modernas aqui nesse script, mas elas podem ser retornadas de forma global e adicionado no window e retornado como objeto e atribuído a uma variável local. Tá? Só que não é uma boa prática utilizar objetos globais quando a gente lida com JavaScript, né? E, contudo, né, existem inúmeras bibliotecas que não lidam com essa abordagem mais moderna e esperam um objeto global como o jQuery. Então, você tem diversos plugins de jQuery que eles possuem práticas antiquadas, né? Então, o que eles fazem basicamente, né? Então, se a gente pegar o Bootstrap, pelo menos o Bootstrap mais antigo, ele precisa do jQuery como dependência, ele modifica o objeto do jQuery global como dependência e adiciona as funcionalidades a ele. E graças ao Webpack Ancore, a gente tem uma funcionalidade chamada Auto-Provide jQuery, que ele corrige esse problema para a gente. E uma forma de lidar com isso de forma prática e fácil é adicionando mais uma entrada ali no meu arquivo de configuração do Ancore chamado Auto-Provide jQuery. E o que ele faz? Ele basicamente reescreve o código quebrado para que funcione corretamente. Ainda a gente tem umas outras tarefas que a gente costuma fazer, como cópia de arquivos e ajuste de caminho, né? Então, a gente tem arquivos que tem que sair de uma pasta para outra, a gente tem que ajustar caminho no CSS, de imagens, entre outras coisas, né? E o Webpack Ancore permite essa funcionalidade de cópia de arquivos, né? Ideal para copiar imagens do diretório assets para o public, que é o que a gente expõe. E a gente faz isso também, de novo, com a entrada ali no nosso arquivo de configuração. Essa entrada é o copy files, ele tem uma chave from, uma chave to, e se vocês podem ver que ele tem placeholders específicos ali, que ele vai botar o nome da imagem, o path, um hash final e a extensão, tudo isso para deixar ele dar um nome de arquivo otimizado. E o Webpack Ancore ele faz essa verificação e ajusta os caminhos para a gente, de imagens, fontes, aí, em CSS para o diretório de saída. E por fim, né, a gente precisa fazer o build de tudo isso para a produção. É porque a gente faz isso em tempo de desenvolvimento, mas o ideal é que a gente gere um build de produção super otimizado. E como a gente faz isso? npm run build, tá? E o build de produção costuma demorar um pouco mais que o build de desenvolvimento, né? Os arquivos, eles normalmente são minificados e não possuem source maps por motivos de a gente não vai debugar ou não deveria debugar um código front-end de produção. O source maps, ele vai gerar ali um payload extra, né, ali arquivos extras que vão ocupar espaço no nossa aplicação.
E a gente consegue fazer essa definição aqui de quando a gente utiliza os source maps ou não, utilizando o enable source maps, e ali a gente passa como argumento um true ou false. Então, ali no caso, estou falando que eu só habilito quando não for produção. Então, ele só vai gerar os arquivos source maps para a gente em produção. E ele também, quando a gente está fazendo aqui o processo de compilação, ele pode gerar, adicionar um hash no nome dos arquivos. Isso é muito útil para poder lidar com cache busting, tá? Então, o que é cache busting, assim, de forma bem simples, para explicar para vocês geralmente quando a gente fornece arquivos, assets, imagens, estilos CSS, como são coisas que toda vez que o usuário carrega a nossa página tem que ser baixada, a gente geralmente coloca um tempo ali no nosso servidor web para fazer o cache dessa aplicação. Só que suponhamos que a gente coloca ali para ele fazer o cache da nossa aplicação, do nosso arquivo de styles.css de um mês. Se eu fizer uma mudança naquele meu arquivo, o cliente final, o navegador final, ele não vai saber. Ele só vai pedir um arquivo novo de style depois da primeira vez que ele baixou, só daqui a um mês. Então, corre o risco do cliente de vocês, possivelmente aconteceu muito com vocês, já aconteceu comigo demais, de a gente subir a nossa aplicação para produção, o cliente fala, opa, mas essa aplicação não apareceu, está quebrada. Aí você fala, poxa, dá um Ctrl F5, né, ou dá um reload forçado para baixar as novas alterações do CSS e JavaScript. Então, essa é a forma como o nosso navegador funciona. E o cache busting, ele evita esse problema, adicionando um hash no final do arquivo. Então, por exemplo, se eu compilei meu JavaScript final, meu CSS final, ele tem um hash lá ABC123, quando ele cai na máquina do cliente, o navegador ele vai cachear aquele app abc123.js ou styles.abc123.css, e toda vez que a minha aplicação, enquanto minha aplicação não mudar a versão desse nosso JavaScript, nosso CSS, a gente vai continuar mandando ali no header, ali no style, no script, para ele puxar aquela versão específica do styles.abc123.css, o navegador ele vai fazer o cache daquele cara. Só que quando a gente gera uma versão nova, a gente não tem mais aquele problema com cache, porque como o nome do arquivo não é mais único, ou seja, não é só styles.css, ele passa a ter um hash no final, a próxima compilação que a gente faz do CSS, que ele vai gerar, por exemplo, um styles.jik4321, o navegador ele vai olhar ali para o cabeçalho do nosso HTML, vai ver que tem um CSS chamado styles.jk543, e ele vai buscar essas informações, esse arquivo novo, ou seja, ele vai fazer o cache busting dessa nossa aplicação e evitar esse tipo de erro. E como a gente faz isso com o Core, enable version true, e ele já faz isso de forma automática, ele já gera os hashes e bota no final dos arquivos. E se a gente quiser fazer isso só para produção, a gente bota ali o Anchor is Production. Então, concluindo, né, a recomendação que eu dou para vocês é: utilize um workflow moderno de desenvolvimento front-end com módulos e processos de build. Isso já é comum, todas as empresas modernas, a maioria delas já trabalham dessa forma ou até de forma mais avançada. Deixe tarefas repetitivas para ferramentas como o Webpack e utilize o Webpack Anchor para facilitar a configuração do Webpack. Como referências, se vocês quiserem referência dessa palestra, aqui vocês podem tirar uma foto desse QR Code ou seguir esse link, que é o bit.ly/referências-palestra-Anchor. Então, aqui vocês vão encontrar mais informações sobre o Webpack Anchor, e eu ia pedir para vocês que avaliem a palestra. Então, se vocês gostaram da palestra, fala, galera, curti, Marcel, achei bacana, Marcel, não gostei, você poderia ter abordado isso ou aquilo, e também vocês passem esse feedback para a organização do evento. Poxa, eu gostei da palestra, não gostei, ou o evento está massa, estou gostando da trilha. E, galera, é isso. Obrigado. Perguntas. Se vocês quiserem, aí, antes das perguntas, se vocês quiserem saber mais sobre esses slides ou revê-lo, vocês podem ir lá no speakerdeck.com/marcelgsantos, ele já está publicado lá. E, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, me siga lá no Twitter, @marcelgsantos. E é isso. Obrigado, gente.
Pessoal, são 5h20, tá? Então vocês têm 10 minutos para usar e abusar do Marcel aí no bom sentido, né? Tá? Então aproveitem. Não ficou nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém quer fazer uma colocação, uma dúvida, alguma coisa? Volta no QR Code. Eu vou botar o link para você. Tá, eu vou botar o link da palestra para vocês aqui. Enquanto isso, vocês podem ir escrevendo as dúvidas, gente. Vou tomar um copinho d'água aqui. Isso, pessoal, vamos lá. Aproveitem. Eu vou mandar o link da palestra, tá? O QR Code está lá no final, está lá nos últimos slides. Vocês podem pegar ela lá. Então, esse é o link da palestra inteira. Lá no slide número... Deixa a minha internet me ajudar. Um dos slides finais aqui. Que é o Speaker Deck está fazendo carregamento de assets aqui, está carregando todos os arquivos JPEG desse slide aqui. Vamos ver. Eu vou chutar aqui ao slide 120, talvez. Ops. Não. Inclusão, referências, aqui, ó. Slide 125. Vou colocar aqui no chat para vocês. Galera pergunta, aqui o feedback, muito bom. Sempre achei que o Webpack bem chato de configurar, o Anchor parece facilitar bastante. Sim, o Anchor ele facilita bastante a utilização do Webpack. Se eu não me engano, no Symfony Casts tem um curso gratuito de Webpack Anchor, tá? Depois você dá uma checada lá para ver se eu não estou falando bobeira, mas deve ter palestras da Symfony.com falando sobre ele. É bom demais, obrigado, Marcelo, muita coisa para pesquisar, sim. Então, se vocês são desenvolvedores back-end, gostam de front-end ou lidam com o fluxo de gerenciamento de assets, vale a pena dar uma olhada. Mandei o link da palestra, valeu, foi excelente, muita coisa para pesquisar e colocar em prática, sim, é bastante conteúdo, eu particularmente gosto. Tive a honra de fazer essa palestra na Symfony Live 2019, que teve em São Paulo. Foi muito enriquecedor para mim, porque teve um dos core committers do Symfony que veio para cá, e eu fiquei feliz porque é um assunto de front-end, entre aspas, um assunto que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito de PHP, mas eu gosto muito do desenvolvimento front-end. Eu sou aquele desenvolvedor da época que a gente mexia tanto com back quanto com front, então, para mim, não tem muito essa preocupação de código de front, código de back, ou JavaScript, PHP, ou HTML, eu gosto de tudo. Mas a galera que desenvolve back-end atualmente, geralmente trabalham só com código back-end. E essa palestra, ela foi legal porque eu trouxe bastante fundamentação técnica e teórica sobre front-end, que foi muito útil para que as pessoas passassem a entender a complexidade que se tornou o desenvolvimento front-end. Então, todo esse processo de build tem uma razão, né? A razão é performance, a razão é uma melhor usabilidade para o usuário final, é gastar menos tráfego na banda dos nossos serviços de nuvem, promover um melhor cache para o usuário, promover uma melhor experiência de desenvolvimento para o desenvolvedor. Então, essa parte do desenvolvimento front-end avançou nessa direção. Então, hoje em dia, como eu disse, grandes aplicações trabalham com front-end igual ou até mais complexo, mas é muito gratificante quando a gente entende o que acontece de fato por trás de uma aplicação, né, front-end para frente, né? Então, pelo menos falando como desenvolvedor back-end. Galera, mais alguma dúvida? Se não tiver alguma dúvida, a gente pode terminar aqui. Vocês podem ser um pouco mais cedo para tomar um café ou acompanhar outra palestra. Achei uma pena que eu perdi a palestra do Domus, eu queria ver muito sobre a DR, mas eu fiquei sabendo que ela foi gravada, que a gente vai poder assistir depois, se eu não me engano. Tá? Perfeito, perfeito. Se tudo der certo, eu acho que eu participo da Conf amanhã. Vou falar Show. para meus amigos palestrantes. Hoje foi complicado, cara. Estou com trabalho até a tampa aqui, eu terminando aqui, eu vou voltar para a codificação.
mas certeza que amanhã eu prestigio vocês. Cara, pode ficar tranquilo, Marcelo, e até reforçando para o pessoal que está aqui com a gente, podem ficar tranquilos e tranquilas, tá? Todos os conteúdos do evento, todinhos, tá? Estão sendo gravados e todos vão ser disponibilizados primeiro para vocês que estão inscritos, tá? E depois, inclusive, para o público em geral. Tá? Marcelo, meu querido, muito obrigado de novo, cara. Show de bola. Tá? Deixo aqui o convite para você e para o público também, se quiserem participar com a gente do Happy Hour hoje de noite. Tá? Então, às 7h30 da noite, nós temos o Happy Hour virtual da PHP Commerce Brasil aí, onde o microfone é liberado e o texto é liberado e a zoeira é melhor que seja um pouco leve, né? Mas é liberado também. Então, tá bom, cara. Galvão, mais uma vez te agradeço, cara, por tudo que você fez e tem feito pela comunidade PHP brasileira. São 15 anos de conteúdo que vocês distribuem com qualidade para o público. Eu sou uma pessoa, sou um desenvolvedor formado, vendo palestras e acompanhando a PHP Conference. Então já fica aqui de antemão aqui meu agradecimento em nome da comunidade, em nome do PHPSP, em nome de um profissional PHP, ao trabalho que vocês prestam. E, cara, arrebentem. É isso. Pô, cara, brigadão, bicho. Eu fico feliz demais de ouvir esse elogio, cara. Obrigado mesmo. Então, é isso, pessoal. Passamos a régua. Marcel, mais uma vez, obrigado. Pessoal, tenham um bom resto de primeiro dia de evento e falamos mais tarde, então. O que você... Você está tirando uma fotinha aí, Marcelo? O pessoal de Minas aqui, legal. PHP MG. Mas dei palestra com as camisetas do Burns, cada evento é uma camiseta. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Legal, cara. Um abraço. Valeu.